Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Maravilha de Deus! Pela infinita graça do nosso Senhor Jesus, hoje nós falaremos de forma muito simples nesta aula sobre uma introdução à teologia sistemática. Amém? Então a aula de hoje será uma introdução à teologia sistemática. Tá certo? Então, vem comigo, vamos aprender de forma, repito, muito simples para que possamos, a partir da próxima aula, mergulhar no universo das doutrinas ou das grandes doutrinas da Bíblia. Amém? Eu quero iniciar esta aula fazendo a leitura de um texto bíblico para abençoar a nossa vida, afinal de contas é a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Olha que texto maravilhoso, meus irmãos. Eu vou repetir mais uma vez. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Na aula Introdução à Teologia, que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, vimos de forma muito simples que teologia é a ciência que estuda a pessoa de Deus e a sua obra. Classicamente, a teologia está dividida em exegética, histórica, dogmática, bíblica e sistemática. Hoje, especificamente, faremos uma abordagem panorâmica da teologia sistemática. Portanto, vem-nos à cabeça a seguinte pergunta: mas o que é teologia sistemática? Por isso, para iniciarmos a nossa aula, nós responderemos, nós falaremos o que é teologia sistemática. E, como todos nós, já em algum momento já fizemos alguma pesquisa, já introduzimos este assunto, já estudamos de alguma forma, todos nós sabemos que a teologia sistemática é a teologia sistemática é o ramo da teologia que sistematiza as doutrinas bíblicas de forma ordenada, ou, como o próprio nome já diz, sistemática, promovendo assim a unidade dessas doutrinas fundamentais à fé cristã. John Hunter, ele diz que teologia sistemática é aquela disciplina que tenta dar uma exposição coerente das doutrinas da fé cristã, baseada principalmente nas Escrituras, falando as perguntas
e questões da cultura e época em que ela existe, com aplicação, isso aqui é muito interessante, com aplicação à vida pessoal do teólogo e outros. Quais são as doutrinas que nós estudamos na teologia sistemática? É o que veremos agora. Muito bem. Na verdade, a teologia ela está dividida em categorias, áreas ou doutrinas. Quais são elas? Na teologia sistemática, nós estudamos bibliologia, a doutrina das escrituras sagradas. Além da bibliologia, nós vamos estudar a teontologia ou teologia própria, a doutrina de Deus. Também estudamos a cristologia, como o próprio nome já indica, é a doutrina de Cristo, onde nós vamos estudar a pessoa, vida e obra do Salvador Jesus Cristo. Também vamos estudar a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Além da pneumatologia, nós vamos mergulhar também na doutrina do homem, chamada de antropologia. Também temos a amartiologia, que vai estudar a doutrina do pecado, que vai estudar o pecado, a origem, seus efeitos. Além da amartiologia, nós vamos estudar de forma muito simples a soteriologia. O que seria então a soteriologia? A soteriologia é a doutrina da salvação. Além da soteriologia, nós vamos estudar eclesiologia, a doutrina da igreja. Uma outra categoria, área ou doutrina da teologia sistemática é a angelologia, na qual nós estudamos a doutrina dos anjos. Perdoem-me aqui o equívoco, angelologia é a doutrina dos anjos. Por fim, por último e não menos importante, nós estudaremos a escatologia, que é nada mais, nada menos que a doutrina das últimas coisas. Então, a partir de hoje, nós mergulhamos em todo esse estudo da teologia sistemática. Lembrando, hoje nós teremos apenas uma visão simples do que se estuda na teologia sistemática. Tá ok? Mas um detalhe que nós precisamos observar é: por que devo estudar teologia sistemática? Repito, por que devo estudar teologia sistemática? É muito simples. Devemos estudar teologia sistemática porque a teologia sistemática é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. À medida que nós nos preparamos, nos dedicamos a estudar a Bíblia Sagrada, que é a principal fonte da teologia sistemática, essas grandes verdades, essas grandes doutrinas teológicas, o nosso caráter, ele é moldado pela palavra de Deus. Automaticamente, nós vamos cada vez mais nos parecendo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além do mais, quando nós estudamos a teologia sistemática, nós estamos nos preparando cada vez mais para enfrentarmos os equívocos doutrinários, os ensinamentos heréticos. Portanto, a teologia sistemática constitui-se, assim, em uma fortaleza contra o erro. Além do mais, a teologia sistemática ela é uma ferramenta indispensável para quem ensina
a palavra de Deus. Todo e qualquer crente, evidentemente, precisa dedicar-se a estudar a teologia sistemática, especialmente aqueles que dedicam-se ao ensino da palavra de Deus. Repito, a teologia sistemática é uma ferramenta indispensável para quem ensina a palavra de Deus. Uma outra razão pela qual eu devo estudar teologia é porque ela sistematiza os ensinos das Sagradas Escrituras para que todos conheçam a Deus, obedeçam-no e glorifiquem o nome do Senhor Deus. Eu vou repetir mais uma vez isto aqui. Eu devo estudar teologia sistemática, porque ela sistematiza os ensinos das Sagradas Escrituras para que todos conheçam a Deus, obedeçam-no através desses estudos que ele veio ao conhecimento, obedeçam-no e glorifiquem o nome do Senhor Deus. Amém? Mas, queridos irmãos, além disto, nós precisamos entender um outro detalhe. Sempre quando nós vamos estudar algum assunto, nós partimos de alguns pressupostos. Quando nós vamos estudar teologia sistemática, também precisamos ter alguns pressupostos. E quais são os pressupostos da teologia sistemática? Quando nós vamos estudar a teologia sistemática, nós precisamos ter em mente estas verdades, estes pressupostos. A saber, precisamos compreender literalmente que as Escrituras Sagradas foram inspiradas por Deus. Evidentemente, foram escritas por homens falhos como eu, homens falhos como você. Contudo, a inspiração que eles receberam não emanou, não procedeu de seus corações. A inspiração que eles receberam para escreverem a Bíblia Sagrada veio diretamente do coração de Deus. Portanto, se as Escrituras foram inspiradas por Deus, o próximo pressuposto que nós precisamos ter em mente é: a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Eu estudo teologia porque eu sei plenamente que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Ela não tem erros, ela não erra, é inerrante, é palavra de Deus. Um outro detalhe é que a Bíblia Sagrada é o nosso padrão absoluto da verdade. Nós estudamos a teologia, nós consultamos livros que são essenciais, mas não podemos perder de vista, sobretudo numa sociedade tão promíscua, tão deturpada, tão levada ao vento como a sociedade dos dias de hoje. Não podemos esquecer, a Bíblia é o nosso. Percebam que aqui é o nosso, não é um dos nossos, mas é o nosso padrão absoluto da verdade. A Bíblia é padrão absoluto da verdade. Por fim, o último pressuposto para estudarmos a teologia sistemática é de que Deus existe e a sua existência é tal qual a Bíblia nos fala. Deus existe e é o Criador e sustentador de todas as coisas.
Mas eu também preciso compreender, eu preciso entender como estudar teologia. Quando nós estudamos qualquer outro assunto, nós vamos precisar seguir alguns procedimentos para termos sucesso no nosso processo de aprendizagem. Quando nós falamos na teologia sistemática, nós também precisamos entender como estudá-la. Como estudar teologia sistemática? Em primeiro lugar, eu vou estudar teologia sistemática com oração. Em oração. Afinal de contas, eu vou ler livros, eu vou consultar autores, mas a minha principal fonte é a Bíblia. E quando eu oro, eu estou conversando, falando com o autor da Bíblia. E tem coisa melhor para compreender um livro do que falar com seu próprio autor? Portanto, eu vou estudar teologia sistemática sempre em oração. Além disso, eu devo estudar teologia sistemática com humildade. Muita gente se equivoca, acha que pelo simples fato de fazer teologia sistemática, utilizar um anel de formatura de teologia sistemática, portar um diploma de bacharel em teologia, lhe dar o direito de considerar as outras inferiores a ele, porque ele tem o conhecimento. É um grande equívoco, pois, como eu falei, quanto mais nós estudamos teologia sistemática e a Bíblia Sagrada, mais nós nos parecemos com nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é o padrão de humildade. Portanto, eu estudo teologia sistemática com humildade. Humildade para respeitar os outros e humildade também para saber que não sabemos, não conhecemos tudo e precisamos aprender cada vez mais, sabendo que o Deus da teologia, Ele é absoluto e eu sou dependente dele e sem ele eu não sou nada. Eu preciso estudar teologia sistemática com entendimento. Eu preciso compreender a teologia sistemática. Por isso que eu estou a estudar. Eu preciso utilizar a minha razão, pois Deus quer de nós corpo, alma, entendimento e espírito. Então eu vou estudar com entendimento. Por fim, por que é que eu devo estudar teologia sistemática em oração, em humildade e com entendimento? Porque a teologia sistemática é um dos campos de estudos mais importantes sobre Deus. E quanto mais eu estudo, mais eu vou conhecendo Deus, o nosso grande Senhor, o Todo-Poderoso. E assim nós finalizamos esta aula muito simples, dizendo que o desejo de estudar teologia sistemática deve arder no coração de todo cristão, pois através do estudo sistemático da Bíblia e de suas grandes doutrinas conheceremos cada vez mais o nosso Deus e compreenderemos os seus planos e sua soberana vontade para a nossa vida. E assim, nós finalizamos esta aula. Espero que tenha sido útil para você. Portanto, se gostou, já dá o seu joinha, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.